Boa noite, a paz do Senhor, amém? Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e nós temos o privilégio de estar na sua casa, liberdade para cultuá-lo, amém? Vamos começar a nossa reunião essa noite com o Salmo 134. 134. Diz assim o texto sagrado: bendiga o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendiga o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez os céus e a terra, abençoe vocês. É um prazer ser servo do Senhor. Vamos orar e nos colocar na sua presença. Muito obrigada, Jesus, por este momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Somos gratos a ti, porque o Senhor tem nos chamado para sermos seus servos. Nos ajuda a compreender essas coisas. Neste momento, nos recebe na tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas na tua presença. Muito obrigada, Jesus, por tudo, no teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Som, amém. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus chegamos aqui para encerrarmos mais uma semana e iniciarmos outra, né? Louvando a Deus. Pela fé podemos clamar, podemos confiar em Deus. Vamos começar nosso louvor.
firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Não há muralha, Senhor, que ficarão de pé, pois o Senhor derrubou toda a muralha. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que foram comprados pelo teu sangue, resgatados, Senhor, da morte para a vida, para o teu reino do Filho, Senhor, o reino do teu amor, Deus Santo. Aleluia, Pai, fortalece a nossa fé, que nós possamos crescer, Senhor, dependentes da tua graça, Senhor. Aleluia. E não apagou o meu amor por ti. Cada vez mais posso dizer que sou teu. Minha entrega a ti, Senhor, se fortalece. Tudo que tenho, eu devo a ti, amado, amado Salvador, és meu tudo, meu motivo, minha razão de viver. Amado Salvador, és meu tudo, meu motivo, minha razão de viver.
sempre. Aleluia, Senhor. Que o nosso amor cresça, Senhor, e não apague, mas continue, Senhor, expandindo, crescendo, chegando a outras pessoas, que possa ser resplandecente, Senhor, e crescente em Ti. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Não compreendo os Teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Sustenta em minha dor. Isso me leva, Senhor, nos leva para próximo, perto de Ti, Senhor, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada eu não procuro por coroa pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo. Compreendo os Teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto, perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a
vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia, Senhor, nosso desejo, Deus, chegar à Tua presença, Senhor, chegar à Tua glória, podermos, Senhor, cantar junto com o Teu coral de santos, Teu coral da igreja, o coral, Senhor, celestial que o Senhor tem reservado, Pai, para dias diante da Tua presença, Deus. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Deus. Espírito em verdade, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. foi que eu nasci. Ó Rei Jesus, meu prazer é te Louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor é meu prazer. te damos.
onde flui o amor. Faz de nós, Senhor, correntes de água, Senhor, por onde flui o Teu Espírito Santo, por onde flui o Teu amor, por onde flui o perdão, por onde flui a Tua graça, Senhor. Obrigado, Deus, que possamos crescer nessa adoração a Ti, Pai. Amém. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor, amém? O irmão Manuel vai orar consagrando nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor. Graças te damos pela tua presença aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós estamos reunidos para te adorarmos com as nossas vidas, com nossos cantos, com nossos louvores, mas também com nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Abençoa cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá um coração puro, meu Pai, que nos dê alegria e vontade de estar na tua presença, te adorando com nossas vidas, com nossos cantos e também com as nossas ofertas, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho. Amém. Vem só, Manu, deixa ela. Ela é muito bebê. Amém. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pelas crianças, pelas suas famílias. Que o Senhor venha abençoar de tal forma que sejam criados no temor do Senhor. Abençoa a igreja, o ministério infantil. Tudo, Senhor, seja para a edificação dessas crianças. Abençoa e guarda do mal. No teu nome. Amém. Amém. Esta semana nós fomos para a festa da Gileade, né? 14 anos da Gileade. Ontem, né? Sábado de manhã e ontem à noite foi especial. O Senhor foi muito generoso conosco. Amém? Alguns irmãos estavam conosco ontem à noite, né? Mas de manhã também foi muito bom. E nós somos gratos ao Senhor, né? Porque Ele é bom. Há tempo que a gente não tinha uma reunião tão gostosa, né? No aniversário da Simig, apesar de todas as lutas que a gente tem passado. Mas o Senhor tem abençoado. Amém? Terça e quinta nós temos reunião na igreja. Terça, nosso culto de oração. Quinta, nossa escola bíblica. Nós estamos abordando o tema do aniversário da igreja, né? Nós vamos comemorar. No próximo domingo, o pastor Alvo vai estar conosco. É convicções, né? Aquele que as tem. Como é que ele age? Aqueles que têm as convicções que o Senhor, pela sua generosidade, o seu Espírito deposita nos nossos corações. Então, nós somos gratos ao Senhor. Domingo, convidem pessoas. Né? Domingo, 18h30. Tragam pessoas para a igreja, convidem. Algumas pessoas que têm o hábito de vir não vieram hoje, mas o Senhor é bom. E nós precisamos disso. E com certeza o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas hoje. Amém? Está com saudade da Terezinha, né? Presbítera lá da igreja da Parangaba, sempre está conosco. Mas devido a essa pandemia e as lutas, nunca mais ela tinha vindo aqui estar conosco. Não que ela não queira, né? Ela adora estar conosco, é falta de oportunidade. Mas, graças a Deus, ela está hoje conosco. Então, ela vai nos abençoar com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Os irmãos estão felizes com a presença da Terezinha? Amém. Bom, sejam felizes, né? Que o Senhor nos abençoe. Pode vir, Terezinha. Vou dar uma limpezinha aqui, né, Terezinha? Não é gente da família, né? A Terezinha está pedindo para mim orar por ela. Amém, irmãos? Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé, né? Vamos orar por ela. Em seguida a gente já fica em pé e ela já leu o texto. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua filha. Porque ela está conosco. Porque o Senhor tem falado no seu coração. E ela tem algo precioso para as nossas vidas. Ajuda, fala conosco através da tua filha. E ser conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo e pela tua filha que vai ministrar nos nossos corações. No teu nome, amém. Agora não tem nada não. Oh, glória. A paz do Senhor, igreja. Como ela falou, né? Eu gosto muito de vir para cá, né? Mas a gente ficou ausente um tempo. Por causa dessas problemadas todas. Mas graças a Deus que nós estamos aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor.
Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí em Romanos. Nós vamos trabalhar o texto depois, mas eu queria que vocês lessem o versículo 16 de Romanos 1. Versículo 16 de Romanos 1. Louvado seja Deus. Que diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Eu acredito que essa epístola de Romanos é a epístola, é o livro. Meu Deus, é muita riqueza. Meu Senhor, que livro! Livro de Romanos. Os estudiosos dizem que essa epístola é uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento. A epístola de Romanos. É uma das epístolas mais completas. Romanos, ele é um livrinho de cabeceira, ele é uma Bíblia. Nós precisamos estudar esse livro. Esse livro, ele fala da doutrina da justificação pela fé, ele fala de Jesus Cristo, das práticas de Moisés. Romanos, ele é um livro de um ensinamento muito profundo e rico. No livro de Romanos, ele mostra todas as problemáticas humanas e como resolvemos essas problemáticas humanas. Para começar, no capítulo 3, diz assim, 3:10. Pois está escrito, não há justo, nenhum sequer. O livro de Romanos, Paulo já começa nos afirmando que não tem um justo, nenhum sequer. Lutero, quando ele leu o livro de Romanos, ele fez uma declaração. Ele disse o seguinte: é digno e merecedor que o cristão não só conheça, mas se ocupe em alimentar sua alma com o pão diário, que é Jesus, que ele explana aqui em Romanos. Nós encontramos nessa epístola tudo aquilo que um cristão deve saber. Tipo, o que é a lei, sobre o pecado, a justiça, castigo, a graça, o amor, as obras, a esperança, a cruz, e como devemos proceder com todo mundo, seja justo, seja pecador, forte ou fraco, amigo ou inimigo, inclusive em relação a nós mesmos. Nós temos que aprender a conviver conosco mesmo e com os outros. Paulo, ele trata nestes versículos que é o tema, Romanos 15, ele trata nesses versículos de alguns probleminhas que estavam surgindo na igreja de Corinto. Igreja de Corinto, não, de Roma. Igreja de Corinto também tinha uns problemáticas. E bem parecido com a igreja de Roma. Eles tinham, assim, muita semelhança. Então, aqui Paulo, ele vai tratar de alguns problemas. E um deles estava relacionado aos judeus convertidos e aos não judeus convertidos.
Os judeus estavam se convertendo a Jesus e outro povo também estava se convertendo a Jesus, que era os gentios. E isso estava dando um choque. Os judeus que havia crido em Jesus, eles estavam tendo uns problemazinhos de como abandonar os costumes que eles tinham. Eles eram judeus, eles eram homens zelosos na lei, eles tinham uma lei que eles cumpriam radicalmente. E quando eles se convertem, eles estavam na mente deles aquela lei, e era difícil para eles. Foi uma mudança muito radical, como acontece conosco. Às vezes a gente nasce e se cria no catolicismo e aceita o evangelho, e a gente tem assim uma certa dificuldade de adaptar, né? Aí carrega assim alguns costumes. Então, os judeus estavam tendo essa dificuldade. Eles estavam querendo guardar o sábado, se abster de certos alimentos. Por quê? Porque eles carregavam essa bagagem desse zelo. E aqui eles se convertem e ter que abrir mão daquele ritual. Irmãos, eu acredito que foi muito difícil para os judeus abrir mão daquele ritual todo, a questão da circuncisão, a questão de se misturar com outras raças, as questões mesmo, até sanitária, que era muito forte na lei, né? Então, eles tinham foi uma barreira muito grande. E, por outro lado, tinha um povo, os gentios, que não tiveram dificuldade nenhuma. Eles haviam crido, mas eles não conheciam os costumes dos judeus. Mas eles não conheciam, eles não tiveram dificuldade em se adaptar à nova vida com Cristo. Naquela época, nessa época aqui que Paulo escreveu essa epístola, os irmãos, eles tinham o hábito de se confraternizar aos domingos. Eles se juntavam na casa dos irmãos para almoçar. Você vê que tem igrejas que hoje tem ainda esse rito, né? Uma vez eu fui numa igreja e o tema era junta panela. E os irmãos, cada um leva a sua comida e lá fazia aquele banquete. Tem igreja que ainda carrega esses ritos. E aqui na igreja primitiva era comum eles fazerem esse tipo de banquete, de confraternização. Cada um levava a sua comida e juntava as panelas, e ali era aquele banquete. E eu acredito que essas confraternização dava um BO doido. Porque tinha judeus convertidos, gentios convertidos, costumes diferentes, conhecimento diferente. E ali aquele povo, eu imagino depois daquelas confraternização, os comentários. Eu imagino o judeu dizendo assim: tu viu lá, Cornélio? Não lavou nem as mãos o cara. Que bicho ceboso. Tu viu lá? Eles comendo lá carne de porco? Eco. Imagina a náusea que os judeus não sentiam. Era muito difícil para eles. Aquele povo estava ali. Tu imagina um judeu comendo com um gentio incircunciso na cabeça do judeu? O que passa na cabeça daquela criatura? O cara ali comendo com ele, onde a lei não permitia o judeu nem sequer se aproximar de um gentio, e agora ele ter que dividir o prato com ele. Difícil, irmão. O tempo passou, a gente já está 2000 anos à frente, e a gente não imagina como foi difícil para os judeus.
Os gentios, que aceitaram de boa a pregação do Evangelho de Jesus, eles não tinham problema nenhum de comer de tudo. Eles eram livres, eles se sentiam livres para comer de tudo. Mas os judeus, tadinho dos judeus, eles não tinham essa mesma convicção, eles não tinham certeza, eles eram inseguros. E foi a esses que o pastor Paulo denominou de os fracos na fé. Paulo chama esse grupo de fraco. Paulo provavelmente estava em Corinto. E aí ele escreve essa carta a Roma, essa carta de 16 capítulos, ele escreve a Roma, e entra nessa questão como um apaziguador, para esclarecer certas questões. Paulo, ele entra ali como um pacificador daqueles dois grupos de crentes. Ô tarefa difícil, apaziguar a crente. E ele começa a tratar do assunto no capítulo 14. Capítulo 15, ele é uma continuação do que já ele iniciou no capítulo 14. Quando ele começa o capítulo 14, ele diz logo assim: olha, acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo já começa, olha, acolhei o fraco na fé, não para discutir opiniões. E no capítulo 15, ele chama aquele que não tem problema nenhum em comer qualquer comida de crente forte. Mas aqueles melindrosos, ele chama de crente fraco. E aqui começa a carta, o capítulo 15. Paulo tratando essas duas questões do crente fraco e do crente forte. Graças a Deus que aqui só tem crente forte. Amém? Só tem crente forte. Crente fraco é por aí. Aqui não tem esse problema. Aqui não tem crente fraquinho. Aqui só tem crente forte. 14 anos, irmãos. É uma idade de quem já está fortalecido. Primeira carta de João 2,14 diz: jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. Igreja de Gileade, de Vila Manuel Sátiro, 14 anos, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Glória a Deus que nós somos crentes fortes. Amém? Mas nós temos uma responsabilidade muito grande por sermos fortes. Muita responsabilidade. E aqui você vai para o capítulo 15, onde Paulo começa. Nós que somos fortes, Paulo, ele se enquadra aqui nesses fortes. Paulo diz que é forte. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha que responsabilidade do forte. É uma responsabilidade muito, muito grande do forte. Suportar. Ser suporte para os fracos. Mesmo chegando ao ponto de desagradar a si mesmo. Quem é que gosta de desagradar a si mesmo? Os fortes. Os fracos jamais fariam isso. Paulo, ele encoraja os irmãos fortes a viverem uma vida de autonegação.
Paulo, ele é o cara. Paulo é demais. Ele diz, olha, vocês vão viver uma vida de autonegação, vocês vão negar a si mesmo. Em relação aos outros, essa deve ser a atitude do forte em relação aos mais fracos. Suportar é ser suporte, não simplesmente tolerar, mas sustentar com amor as fraquezas do fraco e não o pecado do fraco. A gente tem que entender isso. Fraqueza é uma coisa, pecado é outra coisa. Então, no versículo 2, Paulo diz, olha, cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Para o bem do fraco, a fim de que ele cresça, você vai agradar ele. Mas você tem que exigir dele. Você tem que exigir dele um amadurecimento, um fortalecimento. Ele não pode viver eternamente nessa fraqueza, não. Olha a responsabilidade do forte. O apóstolo, ele nos orienta a evitarmos sempre que possível a prática de ficarmos julgando uns aos outros, provocando divisões. No capítulo 12, do versículo 18, ele diz, se for possível, se depender de vós, se for possível, tenha paz com todos. Faça o possível para ter paz. Faça um esforço para ter paz. E muitas vezes isso requer negar a nós mesmos para poder ter paz. Abrir mão. Lá em Mateus 5:9, Jesus falando das bem-aventuranças, ele diz, olha, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É muito bom você ser. Quem é que não quer ser chamado filho de Deus? Temos que ser pacificadores para poder a gente receber esse legado de filho de Deus. Pacificar, apaziguar. Foi essa aqui a função de Paulo. Foi esse aqui o motivo por que Paulo escreveu essa carta tão linda de Romanos 16. Quem é filho de Deus é apaziguador. O filho do outro lá é que gosta de fazer contenda e celeuma. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, diz o salmista. Quão bom e agradável é. Existem bênçãos de Deus, que ela só acontece se houver união. Seja um pacificador. E Paulo continua no verso 3. E ele diz, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Se Jesus tivesse agradado a si mesmo, o que seria de nós? Mas ele não agradou a si mesmo. Ele agradou ao Pai. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus, no momento da maior aflição de sua vida, ele orou ao Pai. E ele disse ao Pai, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
um dos momentos mais difíceis de Jesus, ele fez essa oração: Senhor, afaste de mim, mas, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E aqui Paulo, quando ele fala nesse salmo, o Salmo 69, ele cita aqui no versículo 3, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Aqui ele fala, ele apresenta esse salmo se referindo ao Messias. Pois por amor a ti suporto zombaria. O Messias aqui ele está declarando: por amor a ti, Deus, eu, teu filho, suporto zombaria. Por amor a ti. Que coisa linda. Esse sobre mim aponta para Jesus. Sobre ti aponta para Deus. Dá um estalinho. Paulo, ele se identifica aqui com Cristo. Ele se coloca no lugar de Cristo. Paulo é fantástico. Paulo é maravilhoso. Um homem se identificar com o Senhor Jesus. Só um homem na estirpe de Paulo. E no versículo 4, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito. Aqui nós encontramos base para um dos pilares da reforma protestante. Sola Escritura. Somente as Escrituras. Tudo que foi escrito no Salmo 69 não estava limitado somente a Cristo. Foi também para o nosso ensino, para que nós venhamos ter as mesmas atitudes de Cristo. As Escrituras foram escritas para nos ensinar, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por isso é que o crente não pode deixar de estar lendo essa palavra. Nós não podemos deixar de estar nas escolas bíblicas, nos ensinos. Não podemos deixar de ler nossa Bíblia todo dia, porque é ela que nos ensina a ter paciência. É ela que nos consola, é ela que nos dá esperança, somente as Escrituras. E as Escrituras. O versículo 5 diz o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. A gente pode viver sem a palavra? Não pode. Um crente não pode dizer que é crente se ele não vive desbruçado em cima da Bíblia, não, irmão. Tem condição, sem conhecer os escritos. O Deus da paciência, da consolação, vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentir é o Deus da paciência que nos ajuda a ter. O mesmo sentir
É o Deus da Bíblia Sagrada que nos ajuda a ter o mesmo sentir. Esse sentimento de unidade, esse espírito de humildade, é o Senhor que dá. De humildade, de unidade, de sentimento. É o Senhor quem nos dá. Não que nós venhamos ter as mesmas opiniões, mas que concordem em tratar com amor as diferenças do outro. Não é obrigado você pensar como eles, mas nós temos que aceitar, ter paciência e também não deixar barato, ensinar. Aqueles judeus precisavam entender que aquela lei tinha sido cumprida em Cristo e que não precisava mais. Aqueles judeus precisavam entender. Vocês sabem aquela ocorrência lá de Atos capítulo 10, né? Quando Cornélio, um gentil, recebe os discípulos a mandado de Deus, e ficou aquela confusão, mas eu não posso entrar na casa desse homem, ele é um incircunciso, eu não posso comer com ele. Pedro pulou fora e disse: eu não posso. Mas Pedro, tu não pode tornar impuro o que Deus purificou. E aqui no verso 6, tudo isso para que concordemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei tão lindo essa palavra concordemente. Achei muito bonita essa palavra. E eu me lembrei de misericórdia, né? Que é a miséria, o coração de Deus na miséria do homem, concordemente, de coração, concordemente, a uma só voz. Essa palavra concordemente, ela dá a ideia de coral, de coro, de canto, né? A gente ouve essa palavra e lembra assim de um coral, de um grande coral, a uma só voz, num só lugar. Se nós deixarmos o Senhor tratar da unidade do nosso coração, nós podemos ter unidade na adoração. Eu observando o grupo de louvor, irmãos, é um só tom. Porque se você bater a bateria de uma forma desregulada, desanda. É concordemente. Nós temos que ter o mesmo sentimento, para que nós possamos andar concordemente. Devemos ter muito cuidado para não desafinar a orquestra com pequenas coisas. São as pequenas coisas que atrapalham o processo. As pequeninas coisas que desandam todo o processo. Você vê que quem toca, quem canta, se por acaso fizer uma notinha errada, já ficou diferenciado o louvor. É concordemente. É o mesmo sentimento. É a mesma afinação. Nós temos que andar afinados como igreja, para que possa fluir. E aqui no verso 7, no versículo 7, Paulo, ele diz algo tão maravilhoso, nesse versículo 7. Ele diz: olha, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqui ele fala para os gentios: acolha os judeus, como Cristo acolheu vocês. Vocês eram cheios de defeito, de nós. O Senhor acolheu.
acolha eles também. Fortes, acolhei os fracos. Irmãos, é na igreja o único lugar onde os fortes suportam os fracos. O único lugar no mundo que os fortes suportam os fracos é na igreja. Eu falo com toda sinceridade da minha alma. No mundo, os fortes, eles esmagam os fracos. Eles matam os fracos. No mundo, os fortes sufocam os fracos. Na igreja, não. Eles são amparados. Amém? Que tema maravilhoso. Que tema maravilhoso. Como Deus me tratou nesses dias, estudando Romanos. Como Deus me tratou. Eu louvo a Deus por isso. Porque antes de eu trazer para cá, já foi realizado aqui. A Bíblia Sagrada, ela é um livro de relacionamentos. A nossa vida cristã é feita de relacionamentos. Nós não somos uma ilha. A nossa vida, ela é repleta de relacionamentos com Deus, conosco, com família, com a igreja, no trabalho. É por isso, irmãos, que é fácil ser crente em casa. É muito fácil. É muito fácil adorar em casa. Ligar o seu celular e adorar em casa. É cômodo ser crente em casa. Mas nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos ser fortes. E precisamos muitas vezes dos fortes para nos amparar. Não é o crente fraco que deve abrir mão da sua posição, mas é o forte que precisa agradar o fraco, no sentido de fazer ele forte. Por que que o forte tem que amparar o fraco? Porque o forte, ele tem mais conhecimento. O forte, ele conhece mais as Escrituras. Talvez ele seja mais chegado aos estudos. Ele é mais tolerante. A Bíblia Sagrada diz que aquele que muito é dado, muito é requerido. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. A igreja de Corinto, ela não era diferente da igreja de Roma. E se você observar a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo sofreu, bichinho, para dar conta desse povo. Olha o que ele escreve para a igreja de Corinto. Que passava por esses mesmos tipos de problema. 8:9. 1 Coríntios 8:9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Olha a responsabilidade. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu.
e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Isso é muito forte, viu? E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha o zelo que a gente tem que ter. E aqui no 10, 1 Coríntios 10, ele fala mais, no 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Isso é zelo pela obra da salvação. É zelo. Paulo é uma bênção de Deus. Por isso é que no 11 ele diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cara se respondia, viu? Cara se responde. Seja meus imitadores, imitem a mim, como eu sou de Cristo. Embora respeitando a consciência dos fracos, nós não podemos deixar a consciência dos fracos ditar regras na nossa igreja e nem na nossa vida. Nós não podemos. Temos que ter muito cuidado. Por isso é que Paulo chama de forte. Olha, vocês são fortes. Por isso é que João escrevendo lá, ele diz, olha, vocês são fortes, já venceram o maligno. Cuidado. Para a consciência dos fracos. Não ditar regra na sua vida, na sua comunidade. E finalizando. Paulo, ele diz, olha, eu quero dizer para vocês, Coríntios, a partir de hoje, vocês sejam meus imitadores. Quem imita a Cristo deve ser imitado. Amém? Como Deus falou ao meu coração, como eu aprendi. Eu não só aprendi nesses dias, como eu estou colocando em prática, em relação à fragilidade do outro. Filhinho, eu vos escrevo porque vocês sois fortes. Maravilhoso. Deus achar em nós essa fortaleza espiritual. Isso é maravilhoso, gratificante e responsável. Amém? Vamos orar a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero te louvar nessa noite, Senhor, por esses ensinos, Senhor. Eu quero agradecer a Ti, meu Deus, por nos ensinar a amar, por nos ensinar a acolher os nossos semelhantes. Eu quero agradecer a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem nos instruído nessa noite. Senhor, nos dá esse espírito, Pai, esse espírito que o Senhor deu a Paulo. Nos dá esse espírito, meu Deus. Nos dá essa firmeza, essa convicção, meu Pai. Essa fortaleza. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Jesus. Espírito Santo de Deus.
Que nós possamos ser compreensíveis. Que nós possamos ser leves. Que nós possamos ser suporte, Pai. Que nós possamos ser suporte com responsabilidade. Aleluia, Jesus. Nós, como igrejas, Deus, queremos nessa noite, Pai, ser imitador. Imitar Jesus. Imitar Paulo. Obedecer essa ordem de Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos imitar o Senhor. Abençoa essa igreja. Abençoa aqueles irmãos que estão ouvindo. Abençoa, meu Pai querido e santo, esse ministério. Esses 14 anos, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Por esses 14 anos, por essa firmeza, por essas convicções, Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração, de sermos igreja, de sermos fortes, de sermos suporte. Eu te louvo e eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos orar encerrando o culto. Amém. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom e dá aquilo que necessitamos ouvir. Nos ajuda, nós que somos fortes, a acolher, sem compactuar com o pecado. Jesus, isso não é fácil, porque a tendência natural do ser humano é compactuar com o pecado. Mas nos ajuda, Senhor, a entender que precisamos acolher, mas que temos que andar nessa linha muito tênue e mostrar o que é pecado, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, para que o fraco se fortaleça e possa ter trânsito livre no meio do teu povo. Porque era o impedimento de se ter trânsito livre no meio do teu povo é prisão. E o Senhor nos chamou para a liberdade. Então, se porventura alguém tem alguma dificuldade, Senhor, que haja liberdade e que a pessoa possa andar livremente no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, nos transforma, faz aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Abençoa as nossas famílias, as nossas casas, o nosso bairro, a nossa nação. No teu nome, Jesus, nós precisamos do teu socorro. Muito obrigada, Jesus, por tudo. No teu nome, amém. Levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu poder, o seu Espírito Santo, repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Terça e quinta, reunião na igreja. Domingo, pastor Alvo está aqui. Tragam convidados, vamos nos envolver, porque é uma festividade nossa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.